E aí, galera, vamos revisar aqui brevemente a astronomia, certo? Para o 9º ano, vamos falar aqui da terceira lei de Kepler, onde essa terceira lei ela traz a seguinte informação através de uma fórmula que ele diz que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo me dá um valor constante. Bem, esse Johannes Kepler, o que é que ele fez? Nesse período de 1609 e 1619, ele estudou a questão de órbita dos planetas, onde ele diz que os planetas que giram em torno do Sol giram em uma forma elíptica. O que é uma elipse? Uma elipse não é uma circunferência, certo? Tem um certo achatamento, onde o raio, que seria igual em umas circunferências do centro até a sua borda, seriam iguais, mas numa elipse não. Então eu fiz aqui uma elipse bem exagerada para você ter essa noção. Então você teria aqui uma elipse, né? Exagerada, é óbvio, né? Porque os planetas fazem um movimento elíptico ao redor do Sol, né? Mas não é uma circunferência perfeita. Então o que que acontece? Se eu pegar aqui a Terra como exemplo de seu movimento ao redor do Sol, nós vamos entender que a elipse ela tem o Sol como o foco, né? E outro foco aqui imaginário. E o nosso planeta Terra, ele vai aumentar sua velocidade à medida que ele se aproxima do Sol, devido ao Sol ter o quê? Uma grande massa e, portanto, uma força de atração gravitacional muito grande. Então a Terra acelera, né, bem aqui nessa região que está mais próxima do Sol, que é chamada de periélio. E aí nós vamos fazer um traço do primeiro raio mínimo. Então, do Sol até a Terra eu tenho um raio mínimo, mas quando a Terra começa a se afastar, né, desacelerando, ou seja, sua velocidade começa a diminuir e ir para mais distante, quando ela chegar aqui eu tenho um raio máximo. Então, do Sol até a Terra, aqui eu terei um raio máximo no local onde eu chamo de afélio, certo? Essa distância máxima é o afélio, essa distância mínima é o periélio. Tá ok até aí, pessoal? Então, para eu obter esse raio, né? Esse raio médio, o que é que eu faço? O raio médio é igual ao valor do raio máximo somado ao raio mínimo dividido por 2. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho um raio médio que vai entrar nessa fórmula ao cubo. Tá ok até aí? Porém, um cidadão chamado Isaac Newton, estudando, né, essas leis de Kepler, chegou a essa fórmula mais detalhada, tá certo? Olha aí, período, raio. O que é o período? É o tempo que o planeta dá a volta em torno do Sol. Isso dividido pelo raio, certo? Elevado a 3, que é elevado ao cubo. Isso igual a 4 vezes π ao quadrado, dividido por g maiúsculo, vezes m maiúsculo. Quem é o π, quem é o g, quem é o m, que Newton coloca na sua nova observação feita com relação a isso? Bom, o G, certo, é aquela lei da gravitação universal onde você tem um valor de atração no universo, né, em qualquer ponto do universo. Esse G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metros quadrados, dividido por quilograma ao quadrado. Isso aqui a gente estuda depois, isso aqui é para ensino médio. Bom, mas esse é um valor que é constante, que você colocaria aqui para fazer o cálculo. E você precisa da massa de quem? Do Sol. Porque o Sol ele é aqui um dos focos, né, da elipse. Ele é um dos focos da elipse, ele faz parte dessa lei aqui. Então a massa do Sol é 1,989 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, uma massa tremenda. E o π da matemática é 3,14, né, que você tem na circunferência, aquele valor conhecido. Bom, e aí nós chegamos aqui à unidade astronômica que não foi comentada em sala. O que é uma unidade astronômica? É uma medida que é criada baseando-se em quê? Baseando-se entre a distância entre o Sol e a Terra, que é quase 150 milhões de quilômetros, ou 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Portanto, uma unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros. Se eu disser, por exemplo, que a distância entre a Terra e um planeta X
é de 10 unidades astronômicas, significa que essa distância é 10 vezes 150 milhões de quilômetros, tá certo? Então isso aí é uma breve revisão para o pessoal do 9º ano de astronomia, não é? Então depois nós estaremos vendo algum cálculo para poder treinar isso aí, tá ok? Valeu!